Se você está entrando hoje no mercado digital, você deve estar com uma dúvida que hoje eu quero sanar nesse vídeo. Entre começar trabalhando como afiliado ou criar o meu próprio produto low ticket. E a verdade é que muita gente trata isso como se fosse ou um ou outro. Como, na verdade, a gente pode escolher o caminho do meio e trabalhar com os dois. Então, nesse vídeo, eu quero te mostrar os pós e os contras de ser afiliado, como também os pós e os contras de ter o seu próprio produto. E também como eu faria se estivesse começando hoje no mercado digital com o conhecimento que eu tenho. Meu nome é Kátia Matos e aqui nesse canal eu te ensino como viver da venda de low tickets e e-books. E sai vídeo novo toda quarta-feira. Por isso, se inscreva aqui no canal, ative o sininho e deixe seu like. E vamos para o conteúdo. Vou começar te explicando o que é afiliado. Afiliado é quando a gente vende o produto de uma outra pessoa. Esse produto ele pode ser tanto digital, mentorias, e-books, cursos, quanto ele pode ser produtos. Então, você consegue se afiliar em várias plataformas, tá? Então, aqui eu não vou entrar em quais plataformas você vai se afiliar, ok? Então, você não vai precisar criar um produto, porque você vai se afiliar, mas você vai precisar criar uma estrutura. Tá? Então, afiliados, geralmente, eles precisam ter a sua própria estrutura. E você ganha comissão sobre as vendas. Então, vamos para as vantagens. Vantagem de começar como afiliado. Não precisa criar um e-book ou uma estrutura. Aqui, quando eu falo de estrutura, eu estou falando de produtos, tá? Eu não estou falando de página de vendas, porque uma página de vendas você precisa ter. Nem que seja um copia e cole da página de vendas do produtor, que geralmente é, tá? Geralmente o produtor ele vai te disponibilizar a estrutura, o JSON daquela página, tá? Então, para você ter a sua própria estrutura. Você pode começar mais rápido. Então, como eu falei, a página já está pronta. Normalmente, as pessoas que trabalham com afiliados com estrutura certinho, elas têm essas páginas disponíveis em JSON. Você só vai precisar subir o seu domínio. Já existe um produto validado, então essa pessoa ela já testou esse produto do tráfego. E você não precisa entregar e nem dar suporte para os alunos, tá? Então, isso são as vantagens. Você basicamente vai criar a sua estrutura de vendas, a sua página de vendas, e você vai rodar o tráfego para dentro dessa página de vendas e criar alguns criativos também. A desvantagem de ser um afiliado. Primeiro, a margem de lucro é menor. Por quê? Além do nosso tráfego estar muito mais caro, você tem uma comissão ali de, no máximo, estourando, as maiores comissões são de 80%, tá? Então, você tem uma margem para trabalhar de muito pouco. Depende do produtor. O que seria esse depende do produtor? Você está lá vendendo, está escalando as suas vendas como afiliado e, de repente, o produtor decide que não quer mais vender aquele produto e desliga aquele produto. Então, você estava com uma estrutura toda pronta, com criativos todos validados, com um tráfego todo validado e o produtor, do nada, ele resolve desligar a estrutura dele. E você não pode reclamar, porque o produto não é seu, tá? Então, essa é uma das desvantagens muito grande. Você não tem controle sobre quanto tempo aquele produto vai estar rodando. O produto pode mudar ao parar, como eu falei, né? Depende do produtor. Menos controle da operação. Aqui também é outra coisa que é uma desvantagem muito grande. Menos controle da operação. O que quer dizer? Você não tem controle, por exemplo, dos order bumps que vai ser oferecido. Você não consegue, muitas vezes, mudar muitas coisas na copy. Então, o produtor, ele tem uma página e você precisa seguir aquela página. E mesmo você achando que a página pode melhorar, muitas vezes o produtor não deixa você mexer na copy da página. Essa é uma das desvantagens. Você não consegue fazer muitos testes em copy. E daí depois a gente tem o low ticket. Então, o low ticket é um produto próprio seu. Você consegue criar o seu próprio produto. Ele pode ser um e-book, um guia, uma planilha, um desafio. Tem vários formatos de low ticket. E vende em volume com preço mais baixo. Então, a gente vende em volume com preço mais baixo. A vantagem de você ser um produtor, né? Ter um low ticket seu rodando. A vantagem de você ter um low ticket é o controle total do produto. Aqui, enquanto você é afiliado, você não tem controle sobre o produto, sobre o order bump, sobre o upsell, e muitas vezes você não ganha comissão sobre os upsell, só sobre os order bumps. Aqui, com o low ticket, você tem controle na esteira total dos produtos, você consegue mexer no total da esteira de produtos e você pode criar a estrutura própria, o funil que você quiser. E uma construção de audiência e de marca. Então, essa é uma das vantagens muito grandes que eu vejo em se ter o seu próprio produto. Aqui, ainda como vantagem, a gente pode colocar tanto no low ticket quanto no afiliado, que você consegue vender sem aparecer, tá? Então, é uma vantagem para os dois. A desvantagem de se ter um low ticket. Você precisa criar o seu próprio produto, todos os produtos, na verdade, né?
Muitas vezes você precisa ter uma especialidade, então você precisa saber sobre alguma coisa. Mais responsabilidade, então você vai ser responsável pela entrega do produto, você vai ser responsável pelo suporte, você vai ser responsável por validar aquele produto. Então, aqui a desvantagem exige uma validação. Você vai ser responsável por validar todo aquele produto, enquanto você, como afiliado, o produto já está validado. Eu não coloquei aqui, mas uma das desvantagens de você ser afiliado é que muitas vezes aquele produto que é muito bom, ele tem muitos afiliados, então você vai ter uma concorrência muito grande. Tanto se você for rodar no Google Ads, quanto se você for rodar no Meta Ads. Vai ter muita gente anunciando o mesmo produto. Então, é uma das desvantagens de você ser afiliado. E aqui eu tenho o maior erro de quem começa. Então, tanto quanto um quanto o outro, tá? É querer escalar muito rápido. Tá? Então, você viu que aquele produto está vendendo e quer botar muito dinheiro. E em vez de pensar, se eu estou começando como afiliado, em vez de escalar esse produto e ficar na mão de um produtor só, eu posso testar outro produto, ser afiliado de outro produto. Então, dividir esse dinheiro em escala, porque quando a gente está falando de afiliado, obviamente você vai rodar para tráfego pago. Então, dividir esse dinheiro de escala testando novos produtos para se afiliar, porque assim você não fica tão dependente de um produtor só, ok? Não querer escalar muito rápido. Isso também é um erro de quem está tendo low ticket, porque às vezes você está com seu produto principal rodando, que a gente chama de porta de entrada, mas você ainda não validou o resto. Então, você não validou o resto da sua estrutura de vendas. Então, você quer escalar o produto principal, que muitas vezes a margem de lucro de um produto principal, quando você escala, diminui absurdamente. Então, se você não validou todo o resto da sua estrutura, você vai acabar caindo no prejuízo. Então, copiar o mercado, sem entender, então você pega e sai copiando, tanto quanto afiliado como low ticket, você sai copiando as estratégias sem pensar para que serve essa estratégia. Então você sai copiando sem entender. E cria um produto sem validar. E aqui também serve para quem é afiliado. Então você pega um produto sem ter certeza que aquele produto está validado. Tá? Então você pega qualquer produto. Eu consigo pegar esse produto aqui que talvez não tenha muito afiliado e consigo validar. Talvez. As chances são pequenas. Tá? Então, você criar um produto sem validar. E agora a gente vai para o melhor cenário, que seria o caminho do meio. Nem só low ticket e nem só afiliado. O que eu faria se estivesse começando hoje? Eu seguiria o caminho do meio. Eu com certeza criaria produtos low tickets e também venderia como afiliado. Então, eu com certeza começaria criando os meus próprios low tickets. Eu escolheria um nicho e criaria 3 produtos, 4 produtos. Então, um produto principal para rodar no tráfego, mais alguns order bumps, para já começar rodando sem prejuízo, ok? E depois eu levaria essas pessoas para dentro de um grupo de WhatsApp, ali onde eu ofertaria os produtos que eu me afiliaria. Poderia ser tanto produto físico, então você poderia se afiliar no Mercado Livre, Shopee e outros produtos para poder vender ali dentro daquele grupo, quanto você também poderia, por exemplo, se afiliar encapsulado a produtos de mentoria. Então, por exemplo, eu criaria o meu próprio produto sobre, sei lá, fotografia. E depois eu vou procurar algum mentor que fale sobre fotografia também e venderia esse produto dele. Assim eu acabo conseguindo vender como afiliado, sem precisar me preocupar com a entrega de uma mentoria, mas também eu teria a minha audiência para se caso eu quiser vender outro produto. Ou então, se caso aquele produtor resolva cancelar aquela mentoria, eu posso escolher outra para vender ali dentro. Como eu falei, fica um cenário muito melhor porque eu consigo tanto vender os meus próprios produtos, criar minha própria audiência, até eu estar pronta, preparada para criar uma mentoria, talvez. E ali dentro eu tenho um grupo engajado. Então, quando você faz isso, isso aumenta o seu faturamento por clientes, retorno do tráfego, o ROAS, né, que a gente chama, e monetiza a sua audiência. E você fica com a sua audiência para você. Então, você como só afiliado, você não consegue ter essa audiência, porque você não consegue ter esses leads para você, que fica para o produtor. E você como produtor do seu próprio low ticket, você precisa ter uma esteira, você precisa entregar mentorias e produtos mais caros. E às vezes você não está disposto ainda. Ou você não tem tempo. Então, por exemplo, você ainda trabalha fora, ainda é CLT, mas quer começar a colocar o pezinho ali no digital. Então, você tem pouco tempo, você não consegue ainda, talvez, ter tempo para entregar uma mentoria. Então, eu faria isso, tá? Eu criaria meus produtos, eu criaria minha audiência e venderia a mentoria dos outros. Ou então, até mesmo, produtos físicos, por que não, não é? No final das contas, eu não vejo afiliado, low ticket como concorrente, mas sim como uma estratégia
complementar. Então, uma complementa a outra. E quando você entende isso, você consegue começar a criar uma operação que vai se sustentando sozinho. E se você precisa da minha ajuda para estruturar o seu produto, eu tenho a consultoria de 2 horas, o link vai estar aqui embaixo, assim como tem alguns outros produtos que vai te ajudar nessa jornada. E todos os links estão aqui embaixo. E se você gosta de conteúdos de low ticket, marketing digital, ferramentas de arte, já se inscreva aqui no canal, deixe o seu like e ative o sininho. A gente se vê nos próximos vídeos. Tchau!